Oi, gente, boa noite. Boa noite, boa noite, gente. Tô vendo aqui que se meu áudio tá bom, se vocês conseguem me ouvir. Acho que todo mundo consegue me ouvir direitinho, né? Tá dando para ouvir? Só dá um ok aí, para saber se tá tudo certo. Acho que tá ok. Bem, gente, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre o sistema cardiovascular. Na verdade, a gente vai recapitular alguns conceitos que foram consolidados no decorrer dessa semana. E aí a gente vai trazer um resumão geral daquilo que foi visto. Em contrapartida a isso, a gente vai ver todos os aspectos que estão envolvidos ao sistema cardiovascular, desde o coração, que é essa bomba pulsátil, até os pequenos vasos sanguíneos. E a gente viu quais são os vasos sanguíneos, né? Quais são os tipos de vasos sanguíneos? A gente tem aí as artérias, as veias, as arteríolas, as vênulas e os capilares sanguíneos, que são essas estruturas menores, os quais as hemácias elas vão passando de maneira muito estreita. E, geralmente a gente pode encontrar de maneira bem enfática esses capilares sanguíneos sendo situados nas extremidades das pontas dos dedos e nas pontas do nariz, certo? Nessas extremidades aí do nosso corpo. Então, sem mais delongas, bora começar. O sistema cardiovascular ele é considerado como um sistema fechado, certo? Ele acaba que não tem uma comunicação esplêndida, não tem uma comunicação direta com o meio exterior. Então, ele é constituído, esse sistema cardiovascular, por tubos. E esses tubos a gente sempre descreve, né, como pequenos vasos. São vasos que ficam distribuídos e a funcionalidade desses vasos é fazer com que haja a perpetuação do sangue. E esse sangue consiga fazer com que haja a oxigenação dos nossos tecidos e das nossas células, certo? Para que o sangue ele consiga ser disperso em todo o nosso corpo, é necessário um instrumento extremamente importante, que é o coração. O coração ele vai desencadeando movimentos que nós chamamos de sístole e diástole, que são movimentos de contração e relaxamento. E esses movimentos que o coração vai desenvolvendo faz com que os fluidos do sangue consigam ser perpetuados dentro do próprio corpo, né? Então, nesse sentido, a gente vai ver que o sistema circulatório ele vai promovendo a levada, né, a passagem dos aspectos nutricionais do corpo, vai liberando também o oxigênio, vai fazendo com que o oxigênio ele seja perpetuado para os nossos tecidos, e assim os nossos tecidos vai sendo aí oxigenado gradativamente, o ferro também vai sendo aí distribuído para todo o corpo. As hemácias, geralmente, o que é que elas fazem? As hemácias, elas sempre estão levando 4 moléculas de oxigênio e uma molécula de ferro, né? Numa proteína chamada de hemoglobina. Então, dentro da hemácia, nós temos uma hemoglobina, que essa hemoglobina vai dar características avermelhadas, né? Para a hemácia e, consequentemente, vai proporcionando com que haja distribuição de 4 moléculas de oxigênio e uma molécula de ferro, certo? Então, o sangue ele também tem propriedade de fazer com que haja a perpetuação dos resquícios metabólicos. O que seria isso? O nosso fígado ele é uma glândula mista e ele vai fazendo diversos processos metabólicos no decorrer do nosso dia. Quando a gente precisa de alguma molécula de glicose, que ela seja degradada, quando a gente precisa de alguma molécula de ATP, que ela seja aí feita, tudo isso vai fazendo com que haja resquícios metabólicos, né? Resquícios dos produtos que o fígado conseguiu metabolizar. Então, esses resquícios, eles ficam aí no meio extracelular. E por essa razão, os vasos sanguíneos têm a pretensão de absorver esses elementos para que leve esses elementos, que são os resquícios metabólicos, para os rins e, consequentemente, os rins realizem uma filtragem e aí, consequentemente, esse produto seja liberado na forma de urina. Estão conseguindo entender? Então, o sangue acaba que tendo também outras atribuições, que no caso é distribuir as células imunológicas. E nós temos diversos tipos de células imunológicas. Nós temos células imunológicas do sistema adaptativo e aquela inata. O que é cada um deles?
As células da imunidade inata são aquelas que nós já nascemos com elas, que são as células como neutrófilo, basófilo, certo? Já as células da imunidade adaptativa já são os linfócitos, que são células que adquiriram aí informações suficientes no decorrer da vida e conseguem ter um combate muito mais efetivo contra um agente infecto-contagiante. Então, o sangue ele vai distribuindo, né, essas células imunológicas, fazendo com que essas células imunológicas façam uma patrulha constantemente. Todos os dias essas células imunológicas elas vão fazendo uma patrulha a fim de averiguar se tem ou não tem algum agente infecto-contagiante. Se tiver algum agente infecto-contagiante, consequentemente haverá aí um combate. Então, a gente tem dois tipos de circulação sanguínea, né? A gente tem a pequena circulação e a grande circulação. E eu mencionei anteriormente que essa grande circulação, ela está voltada para a distribuição do sangue de maneira corpórea, né? De maneira com que esse sangue ele vai sendo distribuído de cabeça aos pés. Já essa pequena circulação é onde o sangue ele vai sendo distribuído dentro das cavidades cardíacas. E nós temos quantas cavidades cardíacas? Nós temos 4 cavidades cardíacas, certo? 4 cavidades cardíacas, que são 2 átrios e 2 ventrículos. Um átrio direito e um átrio esquerdo. Um ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, certo? Então, essa pequena circulação, ela também pode ser descrita, ela também pode ser denominada como uma circulação pulmonar, onde a gente vai ter a associação e as contribuições que o pulmão pode fornecer para que haja essa circulação. Porque ali a gente vai ver que o sangue ele vai fluir dentro das cavidades cardíacas e ele vai sendo direcionado, o sangue ele vai sendo direcionado através da artéria troncopulmonar lá para os alvéolos pulmonares. Para que, posteriormente, com a associação com os alvéolos pulmonares, através de difusão celular, a gente tenha o quê? As trocas gasosas. As hemácias vão dar o gás carbônico para o alvéolo pulmonar e o alvéolo pulmonar dará oxigênio para a hemácia. Essa hemácia, uma vez oxigenada, ela vai voltar para a cavidade cardíaca através das veias pulmonares e ela retornará para o átrio esquerdo, certo? Mas calma que a gente vai começar a esquentar e falar muito a respeito dessa pequena circulação, certo? O que acontece? Aqui a gente vai ter um corte frontal. Esse corte frontal, a gente consegue visualizar que nesse corte frontal, a gente vai conseguir visualizar as cavidades cardíacas. Deixa eu ver se eu consigo colocar algum apontador a laser. Acho que não. Acho que eu não consigo não colocar nenhum apontador a laser, não. Então, o que acontece? Nessa cavidade cardíaca, a gente vai ter aqui o átrio direito, o ventrículo esquerdo, o átrio e os ventrículos. O que acontece? Através da veia cava, né, superior e inferior, o sangue vai desembocar para o átrio direito. Ou seja, a veia cava superior, ela pega todo o sangue que está nas extremidades superiores e a veia cava inferior, ela vai pegar todo o fluido do sangue que está na cavidade inferior. Elas duas juntam e o sangue irá desembocar lá no átrio direito. No átrio direito, esse sangue ele precisa passar para o ventrículo direito. Só que ele vai enfrentar um pequeno probleminha. No caso, entre o átrio direito e o ventrículo direito, a gente vai ter uma válvula. Essa válvula, ela precisa ser rompida para que ela consiga liberar a passagem para o sangue e para o ventrículo direito. O nome dessa válvula é a válvula tricúspide. Por que eu chamo de tricúspide? Porque nela nós temos 3 cordas tendíneas, né? 3 cordas tendíneas ligadas a 3 músculos papilares. Então, a gente vai ver que essa válvula tricúspide, ela impede o refluxo sanguíneo, né? Ela impede com que o sangue, que uma vez foi para o ventrículo direito, retorne para o átrio direito. Então, o sangue, ele passa pela essa válvula tricúspide e vai para esse ventrículo direito. Esse ventrículo direito vai direcionar o sangue agora para a artéria tronco-pulmonar. Essa artéria tronco-pulmonar, ela é bifurcada, né? Como vocês podem ver nessa imagem.
essa artéria troncopulmonar irá ser bifurcada para direcionar o sangue, um para o pulmão direito e outro para o pulmão esquerdo, certo? Então, aí nesse momento, lá nas extremidades do pulmão, a gente vai encontrar estruturas bem minuciosas chamadas de alvéolos pulmonares. Esses alvéolos pulmonares, eles vão fazer com que haja troca gasosa. A hemácia, que por essa vez ela vai estar rica em gás carbônico, ela agora ficará rica em gás oxigênio através dessa associação com os alvéolos pulmonares. Os alvéolos irão oxigenar essas hemácias. Essas hemácias, por sua vez, oxigenadas, elas irão voltar através das veias pulmonares para o átrio esquerdo. O átrio esquerdo, o sangue agora vai estar lá bem concentrado, e esse sangue agora precisa passar para o ventrículo esquerdo. Esse ventrículo esquerdo, ele geralmente ele vai ser encontrado bem espesso, bem carnoso, bem robusto, porque ele vai enfrentar a gravidade, né? Ele vai expulsar o sangue para a artéria aorta, que é o que vocês estão vendo nessa imagem. Quando haverá a expulsão, ele tem esse ventrículo esquerdo, ele precisa, né, expulsar o sangue de uma forma com que ele consiga enfrentar a gravidade. E por essa razão, o sangue ele vai sendo agora distribuído de maneira bem efetiva. Lembrando, lá na artéria aorta vai nascer o quê? Alguns vasos sanguíneos. Tais vasos sanguíneos vão fazer a oxigenação, né, a distribuição do sangue e a oxigenação para o próprio coração. E são as artérias coronárias, que a gente vai ver um pouco mais para frente. Essas artérias coronárias, elas nascem da artéria aorta, né? E vão distribuindo sangue aí para o próprio coração. Então, definitivamente, onde é que o coração ele está anatomicamente? Onde ele está localizado anatomicamente? O coração está localizado na região mediastina, né? E a gente discutiu um pouco sobre isso quando a gente estava falando sobre o sistema esquelético. O coração, ele sempre fica nessa região mediastina, onde ele está sendo envolvido e protegido pelas costelas. Mas, especificamente, nós temos aí uma estrutura que fica na frente do coração, que aí a gente chama de osso externo. Esse osso externo, ele fica na frente do coração, o que nós podemos também mencionar como na região anterior, né? O osso externo está anteriormente ao coração. Então, quando a gente precisa fazer alguma cirurgia cardíaca, esse osso externo, ele é cerrado, né? Para que haja aí o acesso ao coração. Então, esse coração, ele sempre está nessa região mediástica, ou seja, ele está sendo aí envolvido pelas costelas, osso externo, e ele fica sentado no músculo diafragmático, assim como os dois pulmões também estão sentados nesse músculo diafragmático, né? Então, nesse corte frontal, a gente consegue ter um campo de visualização melhor sobre as estruturas que foram mencionadas anteriormente. A gente consegue ver aqui o átrio direito, o átrio esquerdo, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Ambos os ventrículos estão separados por qual estrutura? Estão sendo separados pelo septo, né? Esse septo é uma estrutura bem carnosa que vocês estão vendo nessa imagem, que faz com que haja a separação desses dois ventrículos, certo? Então, enquanto eu tenho uma válvula tricúspide no lado direito, eu tenho uma válvula bicúspide no lado esquerdo. Ambas as duas têm a mesma funcionalidade, a mesma finalidade. Qual é a finalidade da válvula tricúspide? É impedir o refluxo sanguíneo, né? Então, a bicúspide, ela vai fazer essa mesma função. Ela vai impedir o refluxo sanguíneo, ou seja, ela vai impedir com que o sangue que está no ventrículo esquerdo escorra para o átrio esquerdo, certo? Então, aqui a gente vê que o coração ele é constituído por tecidos, né? Ele é considerado um músculo. O coração ele é constituído pelo tecido estriado cardíaco, né? E ele é bem considerado como uma bomba pulsátil. Ele vai
proporcionando a propagação do sangue dentro desses vasos sanguíneos. E aí, o coração ele é dividido em algumas camadas, que nós chamamos de endocárdio, né? Que é a parte mais interna, que a gente tem um contato bem íntimo com o próprio coração, epicárdio, que é aquela parte mais externa, e o mesiocárdio é a parte mediana. Então, nós temos 3 camadas cardíacas, certo? Epicárdio, endocárdio e mesiocárdio. Então, vocês estão vendo essa fitinha esbranquiçada que está aqui bem no meio do coração? É o próprio septo cardíaco que está separando essas cavidades cardíacas, né? Estão vendo esses pequenos filamentos que estão se projetando aqui? Isso aqui é chamado de cordas tendinhas. Então, numa prova prática, se tiver um alfinete aqui nessa estrutura, o que nós podemos descrever sobre isso? Que isso daqui são as cordas tendinhas, né? Que um conjunto dessas cordas tendinhas forma o quê? A válvula tricúspide ou a válvula bicúspide. Se eu tenho um conjunto de 2 cordas tendinhas, o que é que eu vou ter? Uma válvula bicúspide. Se eu tenho um conjunto, né, de 3 cordas tendinhas, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma válvula tricúspide. Ambas as duas vão desencadear qual funcionalidade dentro do meu coração? Elas vão impedir o refluxo sanguíneo, certo? Então, por que o coração é vermelho? Porque ele é rico em sangue. E o que dá essa coloração avermelhada para o sangue? É justamente a hemoglobina, que é uma proteína, que dentro dela a gente vai ter uma molécula de ferro e 4 moléculas de oxigênio, certo? O coração, anatomicamente, além dele estar situado lá na região mediastina, ele vai ter um formato aí anatômico que nós podemos considerar como uma mão fechada, ou seja, o coração humano ele pode ser comparado a uma mão fechada, ou como alguns podem mencionar, como uma forma de cone truncado, certo? Um conezinho truncado. E ele vai apresentando uma base e um ápice. O que é uma base e o que é um ápice? A base é a própria base do coração, onde a gente vai encontrar os principais vasos sanguíneos, como a veia cava, a artéria aorta, a artéria troncopulmonar, as veias pulmonares. Então, tudo isso a gente vai encontrar na base do coração. Ou seja, a base do coração é justamente esses vasos sanguíneos. E o ápice cardíaco? O ápice cardíaco é justamente uma estrutura que não é rica em vasos sanguíneos calibrosos, como nós iremos ver, né, nessa base do coração. O ápice cardíaco, na verdade, a gente pode ter uma exemplificação muito boa sobre ela, porque o ápice cardíaco é uma projeção singela que fica infligindo o pulmão esquerdo, né? A gente viu que, inclusive, o pulmão direito, ele é diferente do pulmão esquerdo. Só que ambos os dois conseguem respirar da mesma equivalência. O que nós temos de diferença é que o pulmão direito, ele só vai ter 3 lóbulos. Já o pulmão esquerdo, ele só vai ter 2 lóbulos. Em decorrência de que o ápice cardíaco tomou de espaço, né? Então, para caber tudo numa região só, na região torácica, o pulmão esquerdo perdeu, atrofiou o seu terceiro lóbulo. É uma estrutura tão atrofiada que nós chamamos o terceiro lóbulo, que seria o terceiro lóbulo, de língula. Língula, certo? É uma estrutura atrofiada. Então, normalmente, o coração humano ele vai pesar entre 300 gramas e ele vai ter todas essas estruturas que foram mencionadas, uma base e um ápice. A base aí tem esses vasos sanguíneos bem calibrosos e o ápice não tendo nenhum tipo de vaso sanguíneo calibroso. Aqui a gente vai observar a localização cardíaca daquilo que foi mencionado anteriormente para vocês. Aqui a gente vê que o coração ele fica situado no músculo diafragmático e o ápice cardíaco fica aqui, ó, tomando um pouco do espaço do pulmão esquerdo, né? Enquanto isso, o pulmão direito está livre de qualquer tipo de ápice cardíaco e por essa razão ele vai ter aí 3 lóbulos, né? Então, aqui a gente vê que o coração, além de ficar nesse músculo diafragmático e nas suas lateralidades, vai ter os pulmões, ele vai ficar sendo revestido pela caixa torácica, né? As costelas, elas vão ficar aqui formando essa caixa torácica,
tanto as costelas verdadeiras e as falsas. As costelas flutuantes, a gente já sabe que essas costelas flutuantes, elas não desencadeiam nenhum tipo de funcionabilidade para a formação dessa caixa torácica. Então, aqui eu trago a representatividade para vocês, que o coração ele fica nessa região mediástica, né? Diferentemente do que muitos acreditam, porque muitos acreditam que o coração ele está no lado esquerdo, né? Perto do peitoral. Mas, na verdade, o coração ele não está nada no lado esquerdo. Na verdade, é apenas o seu ápice cardíaco que está mais direcionado para o lado esquerdo. Mas o coração, por completo, ele não está no lado esquerdo, certo? Então, aqui a gente vê que o coração ele vai tendo essas camadas, como foi dito anteriormente. O coração ele vai tendo o epicárdio, né? Miocárdio e o endocárdio. O epicárdio, o epicárdio é justamente essa camada mais externa do coração, certo? E o miocárdio, que também pode ser chamado de mesiocárdio, é a camada mais mediana. Já esse endocárdio é essa partezinha mais interna, onde a gente vai ter um contato bem íntimo com as próprias cavidades cardíacas. Então, o coração, a gente vai ver que lá naquele córtex frontal, a gente pode encontrar, né, os septos. Esses septos, eles vão fazendo a breve separação das cavidades cardíacas, né? Que a gente viu que esse septo, ele vai separando as cavidades cardíacas e, por essa razão, a gente vai tendo aí a constituição de 4 cavidades cardíacas. Diante disso, o coração, ele faz os movimentos de sístole e diástole, certo? O que é o movimento de sístole e diástole? O movimento de sístole, basicamente, é o momento da contração, né? Contração ventricular. E o movimento de diástole é o movimento de relaxamento, onde o sangue ele vai escorrer do coração. Sístole, o sangue entra para o coração, ou seja, o coração contrai, ele fecha as válvulas. No movimento de relaxamento, chamado de diástole, o coração relaxa e as válvulas abrem, permitindo aí a saída do sangue, certo? Então, aqui a gente pode ver que o coração humano, quando ainda estava durante o seu processo gestacional, né? Quando a gente ainda estava na barriguinha da mãe, o coração, ele tem um forame, né? O que é forame, gente? É um buraquinho. Esse buraquinho, ele está presente quando o bebê ainda está nesses processos gestacionais. Basicamente, esse buraquinho, ele desencadeia aí uma resposta onde o sangue ele vai fluindo do átrio direito ao átrio esquerdo, certo? Esse forame oval. O que acontece? O coração, ele precisa bombear né, na barriga da mãe, né, porque o sangue ele já está aí sendo fluído entre a quarta e a sexta semana gestacional. Então, por essa razão, o coração ele já necessita estar bombeando para que haja, né, a fluidez sanguínea para o feto. Então, mas o coração ainda não está sendo formado completamente, né? Os ventrículos eles ainda não foram formados completamente. Então, a natureza criou uma gambiarra que faz com que esse forame oval seja um buraco, um espaço, para que o sangue ele flua do átrio direito diretamente para o ventrículo esquerdo, sem que haja uma oxigenação propriamente dita, somente haja a fluidez sanguínea. No decorrer do desenvolvimento embriológico, esse forame vai se fechando, onde vai ficar somente uma margem, como se fosse uma tatuagem, que a gente agora vai chamar isso daí de fossa oval, certo? Ficará uma fossa oval. Então, isso quer dizer que um bebê, uma criança, um adulto não tem esse forame oval. Quem tem forame oval é aquele feto que ainda está passando pelos seus processos gestacionais e que ainda não tem os seus ventrículos formados, certo? Aquele feto que já tem os seus ventrículos formados, por alguma razão, ele já não tem mais o forame, agora é uma fossa oval, certo? Então, nessa imagem seria a representatividade para a gente ter um campo de visualização melhor do que seria a base do coração e o ápice do coração, certo? A base do coração a gente consegue visualizar aí
os vasos sanguíneos extremamente calibrosos, que é a veia cava superior, a artéria aorta, a gente vai ter as veias pulmonares, certo? E a artéria troncopulmonar. Eles são vasos sanguíneos extremamente calibrosos e constituídos por tecido epitelial. Então, aqui a gente vai ver o quê? Mais uma vez, um corte frontal. Nesse corte frontal, a gente consegue ver melhor o que seria a fossa oval. Estão vendo um buraquinho aqui bem no átrio direito? Tá aqui, ó, a fossa oval. Aqui a gente também pode ver de maneira bem detalhada com relação aos músculos papilares. Onde é que estão os músculos papilares? Olhem aí, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Estão vendo que existem projeções nesse ventrículo direito e no ventrículo esquerdo. O nome dessas projeções é músculos papilares. Esses músculos papilares, eles se ligam às cordas tendinhas, impedindo com que essas cordas tendinhas elas fiquem aleatoriamente soltas dentro da cavidade cardíaca, né? Se elas ficassem completamente soltas na cavidade cardíaca, não faria funcionalidade alguma. Então, esses músculos papilares, eles ficam ali ligando as cordas tendinhas para que elas não fiquem soltas. E a parede ali da cavidade cardíaca, do ventrículo especificamente, é chamada de trabécula cárnea. Anotem isso, por favor. Trabécula cárnea, certo? Então, a partir desse momento, a gente começa a visualizar as estruturas que nós podemos encontrar no átrio direito. No átrio direito, o que a gente pode encontrar no átrio direito? A gente pode encontrar no átrio direito as veias cavas, né, superiores e inferiores. Muito simples, né? Além disso, lá no átrio direito, a gente pode encontrar a aurícula direita. Essa aurícula direita, ela serve somente para amortecer o impulso do sangue, quando o sangue está penetrando no átrio, certo? Então, essa aurícula, nós podemos visualizar ela lá na peça cadavérica, como ela é. É uma estruturazinha que parece com uma orelhinha de cachorro. Ela está lá, tanto no átrio direito como no átrio esquerdo, certo? A gente encontra ela lá nos átrios. Então, o que a gente pode destacar de mais importante de visualização nesse átrio direito? Sem sombra de dúvidas, a gente vai observar aí essa fossa oval, né? Que é uma marca daquilo que era um forame oval, certo? E lá no ventrículo direito, o que a gente pode encontrar de importante no ventrículo direito? A gente pode encontrar os músculos papilares, que foi dito anteriormente o quê? Que esses músculos papilares, eles são projeções, né? Que se ligam às cordas tendíneas. A gente também vai ter trabéculas cárneas. A gente também vai ver a válvula tricúspide, né? No átrio, nesse ventrículo direito, perdão. A gente vai ver esse ventrículo direito. A gente vai ver que esse ventrículo direito também vai dando contorno e forma, né? Para esse ápice cardíaco. Então, aqui a gente vê que esse ventrículo direito, ele é bem mais suave em comparação com o ventrículo esquerdo. A gente já sabe que o ventrículo esquerdo ele é bem espesso, bem carnoso, bem rico aí em carnosidade, devido à necessidade dele enfrentar a gravidade para impulsionar o sangue, né? Então, a válvula tricúspide, nós já sabemos que essa válvula tricúspide ela é constituída por 3 cordas tendinhas, certo? 3 cordas tendinhas, anotem isso. A gente vai ter o músculo papilar, que vai ficar localizado na região anterior, um músculo papilar que vai ficar localizado na região posterior e outro na região septal, ou seja, bem no meio. Se eu tenho músculos papilares que estão se projetando nessas localidades anteriores, posteriores e septal, isso significa que minhas cordas tendinhas, elas estão se ligando uma na região anterior, outra na região posterior e outra na septal. Então, anatomicamente, essa é a posição anatômica das cordas tendinhas. Como vocês podem ver nessa imagem, essa é a válvula tricúspide, onde nesse círculo vocês estão vendo que está uma na região anterior, outra na posterior e uma septal, ou seja, uma no meio, né?
O que é essa estrutura amarelada que a gente vai ver, que a gente está vendo? É o tecido adiposo que está presente no coração, certo? Então, a válvula tronco pulmonar. Onde é que essa válvula está? Essa válvula tronco pulmonar, ela está dentro da artéria tronco pulmonar, desencadeando a mesma funcionalidade da válvula tricúspide. Ela está impedindo o refluxo sanguíneo. Então, a gente vai ter aí três válvulazinhas que nós também podemos mencionar de válvulas semilunares, né? Uma está situada no lado esquerdo, outra no lado direito e outra na região anterior. Se eu estou falando região anterior, estou querendo dizer que está uma na frente, né? Então, são três válvulas que o conjunto dessas três válvulas forma a válvula semilunar. Essa válvula semilunar, ela faz com que haja o impedimento do refluxo sanguíneo do sangue que está situado na artéria tronco-pulmonar, certo? Olha ela aqui. Olha ela bem aqui, como é que ela fica, né? São três e ela impede esse refluxo sanguíneo. A válvula mitral, que também pode ser chamada de válvula bicúspide, a gente só vai encontrar dois filamentos, né? Dois músculos papilares que estão ligando aí a duas cordas tendinhas, que é uma que está situada na região anterior e outra mais posterior. Ou seja, uma está na frente e outra está atrás. Já a válvula que está dentro da artéria aorta, ela tem três válvulas, que nós chamamos de três válvulas semilunares. Uma no lado direito, outra no lado esquerdo e outra no lado posterior. O conjunto dessas três formam a válvula aorta. Qual é a funcionalidade dessa válvula aorta? Impedir o refluxo sanguíneo, certo? Então, aqui vocês podem ver, ó, o músculo papilar que está se ligando a essa corda tendinha, lá no ventrículo esquerdo. Então, aqui a gente chama isso aqui de válvula mitral ou bicúspide. Olha aqui a artéria aorta, né? E aí a gente vai ter algumas distribuições anatômicas dessa artéria aorta. Vocês podem ver que a artéria aorta, né? Ela vai ter na sua porção ascendente e depois descendente, ou seja, ela vai descendo. E a descida dessa artéria aorta vai formando outros vasos sanguíneos, bifurcando, vai se ramificando em outras extremidades, para que essas extremidades vá alcançando aí alguns outros tecidos, outras células, outros membros, né, principalmente os membros inferiores, né, e aí a parte mais importante dessa artéria aorta é que ela vai tendo três grandes projeções. Essas três projeções vão fazendo com que o sangue seja fluido para as extremidades superiores. A primeira a gente vai ter chamada de artéria carótida comum direita, a mediana vai ser chamada de artéria carótida comum esquerda e a terceira, artéria subclávia esquerda. Então, são três artérias que elas ficam aí distribuindo sangue para as extremidades superiores. Então, como vocês podem ver nessa imagem desse corte frontal, a gente vai conseguir visualizar as válvulas que foram mencionadas anteriormente. Claro que eu destaquei sobre a importância da válvula tricúspide e bicúspide, né? Porque a gente consegue ter um campo de visualização melhor na peça cadavérica da válvula tricúspide e bicúspide. E eu confesso que na peça cadavérica é um pouco mais dificultoso nós visualizarmos a válvula aórtica e a válvula pulmonar, né? Porque elas estão dentro mesmo dessa artéria tronco pulmonar e da artéria aorta, né? Elas estão dentro desses vasos, né? Nas extremidades, na pontinha de ligação com o coração. Então, o campo de visualização não é tão facilitado, é mais dificultoso. Porém, é mais facilitado a visualização da válvula mitral e da tricúspide. E foi por essa razão que eu destaquei tanto para vocês. Se eu tenho aí a presença de três cordas tendinhas, e eu sei que essas cordas tendinhas estão situadas no lado direito do coração, qual é o nome disso? Podem colocar no chat. Válvula tricúspide, né? Se eu tenho duas cordas tendinhas, e eu sei que essas duas cordas tendinhas, elas estão aí situadas no lado esquerdo do coração, o que é que eu vou dizer? Sem sombra de dúvidas, qual será a minha resposta? Estou olhando nos comentários, viu?
Isso daqui será a válvula mitral, que também pode ser chamada de válvula bicúspide. Então, no átrio direito, o que é que a gente pode encontrar nesse átrio direito? Esse átrio, ou nesse átrio esquerdo, o que é que a gente pode encontrar nesse átrio esquerdo? No átrio esquerdo, o que é muito importante da gente encontrar no átrio esquerdo é a presença das 4 veias pulmonares, que é justamente essas 4 veias pulmonares que vão trazer a fluidez do sangue que está oxigenado, né? A gente vai ter 2 no lado direito e 2 no lado esquerdo, do átrio esquerdo. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu sei que isso dá uma enrolada na cabeça de vocês. Eu vou ter o meu átrio direito ou esquerdo. Eu vou ter o meu átrio esquerdo. Isso aqui é meu átrio esquerdo. Esse aqui é meu átrio esquerdo. No meu átrio esquerdo, eu vou ter 2 válvulas direitas e 2 veias esquerdas. Duas veias direitas e 2 veias esquerdas. Deu para entender? No meu átrio esquerdo, eu vou ter 2 veias no lado direito e 2 veias, formando aí 4 veias pulmonares, né? Então, isso mesmo. As 4 saem do átrio esquerdo. Exatamente. Muito bem. Então, nessa imagem, vocês estão vendo o que de importante que está sendo destacado? Vocês estão vendo a porção ascendente e descendente da artéria aorta. Vocês estão vendo o septo cardíaco. Qual é a funcionalidade do septo cardíaco, gente? Vamos lá, vou até beber uma aguinha para esperar vocês responderem. Só para saber se vocês estão aí. A funcionalidade desse septo cardíaco é justamente proporcionar a separação dos ventrículos. Muito bem, Maria Alice. Então, o que é que a gente está vendo nessa imagem de tão importante? A gente está vendo pequenas, né, carnosidades na parede do coração. Como é o nome dessa estrutura? A gente pode chamar isso de trabécula cárnea. Então, se por acaso tiver algum alfinete, né, situado nessa extremidade da parede, vocês estão vendo algumas bolinhas, isso daqui é chamado de trabécula cárnea. Muito simples. Então, o que acontece? O sangue, ele também precisa fluir para o próprio coração, né? O coração, ele também precisa de sangue. O coração, ele também precisa, né, de uma vascularização para que ele se mantenha íntegro, né? Já que ele faz todo esse trabalho, mas ele faz todo esse trabalho para si também. Ele também precisa de hemácias, ele também precisa de oxigênio, ele também precisa de ferro, ele também precisa de estruturas que mantenham íntegro, né? E por essa razão, a gente vai desencadeando a formação de uma vascularização, né? Que a gente chama de vasos das artérias coronárias, que vão estar situadas tanto no lado direito como no lado esquerdo. Então, nessa imagem, vocês estão vendo que essa artéria coronária, tanto no lado direito como no lado esquerdo, elas vão nascendo da artéria aorta. Por que elas vão nascendo da artéria aorta? Por que elas vão nascendo da artéria aorta? Porque o sangue que está na artéria aorta está oxigenado, né? Está puríssimo, acabou de ser oxigenado. Então, está tão puro que acabou de sair, inclusive, das cavidades cardíacas, né? Acabou de sair do ventrículo esquerdo, então está totalmente oxigenado, está puro. Então, essas artérias coronárias, elas nascem da artéria aorta e vão aí se distribuindo, se bifurcando e alcançando o ápice cardíaco e proporcionando aí uma vascularização para o próprio coração. Então, aqui vocês conseguem ver que a vascularização do coração também está intimamente ligada com o pulmão, né? Porque aqui a gente vai ver que o pulmão é um órgão aí essencial para que haja esse processo de oxigenação. E a gente viu que os alvéolos pulmonares são estruturas essenciais para que haja esse processo de hematose. O que é hematose? Hematose é justamente esse processo pelo qual as células hematológicas vão sendo oxigenadas, né?
Então, hematose é esse processo em que as células sanguíneas realizam o processo de difusão celular juntamente com o alvéolo, né? Então, o alvéolo pulmonar dará oxigênio para essa hemácia e essa hemácia irá dar o gás carbônico para o alvéolo pulmonar. Então, aqui seria um coração de uma peça cadavérica, né? Vocês estão vendo aí que esse coração ele não está nem um pouco avermelhado, ele já está dando indício de aspectos necróticos, né? Obviamente, ele está dando seus aspectos representativos, né? Que ele já é uma peça cadavérica. Então, aqui a gente consegue ter uma breve idealização de como seria uma avaliação prática, né? Vocês estão vendo aí vários alfinetes sendo distribuídos em algumas estruturas cardíacas. Então, seria basicamente essa logística de uma avaliação prática. Os alfinetes sendo distribuídos em algumas estruturas pelas quais vocês irão descrever o nome dessas estruturas, né? Aqui vocês estão vendo que existem alfinetes de colorações distintas. Nós temos aí amarelo, vermelho, roxo, branco, rosa, azul, verde. Então, é nessa mesma logística que é realizada uma avaliação prática. Os alfinetes, eles são dispostos na estrutura e, consequentemente, você descreve o nome aí daquela estrutura que está sendo pedida. Então, os vasos sanguíneos, através dos quais o sangue chega, esses vasos, eles vão fazendo também a distribuição do sangue. O que é importante a gente destacar? O átrio direito, ele vai ter a presença das veias cavas superiores e inferiores. O átrio esquerdo, ele vai ter a presença aí das 4 veias pulmonares. O ventrículo direito vai nascer a artéria tronco-pulmonar, que essa artéria tronco-pulmonar, ela irá se bifurcar, uma para o lado direito e outra para o lado esquerdo. Já o que a gente pode encontrar de importante no ventrículo esquerdo? A gente vai ver que a artéria aorta, ela nasce, né, do ventrículo esquerdo. Então, isso daí são conformações importantes a serem mencionadas, né? Então, essas veias pulmonares são quantas? São 4 veias pulmonares, né, que vão penetrando aí no átrio esquerdo. A aorta, ela sempre vai estar sendo localizada e sempre sendo originada através do ventrículo esquerdo. Certo? Então, como vocês podem ver, essa artéria coronária, ela vai emergindo, né, dessa artéria aorta, e aqui, a cada vascularização, a cada bifurcação que essa artéria coronária ela vai tendo, ela vai dando origem a um novo vaso, que a gente chama de angiogênese. E aí, após a formação de novos vasos que foram originados dessa artéria coronária, ou direita ou esquerda, a gente vai ter na formação de um novo vaso. E por ser um novo vaso, a gente terá um novo nome. Recapitulando para aqueles que não entenderam. A artéria coronária, ela nasce da artéria aorta. Diante de necessidades, irá ocorrer o processo de angiogênese, ou seja, a formação de um novo vaso sanguíneo. Diante desse fato, a gente vai ter a formação de um novo vaso que irá sendo distribuído para outras extremidades do coração. Por essa razão, por ser um novo vaso, a gente terá um novo nome para esse vaso sanguíneo, que foi originado da artéria coronária. E essa artéria coronária nasceu da artéria aorta, certo? Então, aqui nós teremos a presença do ramo atrial, do ramo do nó atrioventricular, ramo marginal direito, ramo posterior lateral direito, e assim sucessivamente, até alcançar o ápice cardíaco, né? Vocês estão vendo e observando que tudo é um ramo, né? Ramo da artéria coronária, ramo do cone arterial, isso também trazendo idealizações onde é que está sendo situado esse vaso sanguíneo. Se eu tenho aí um ramo atrial, onde é que será que ele vai estar localizado? Lá próximo do átrio, né? Ramo marginal direito. É o ramo, é o vaso sanguíneo que está nas extremidades, na região marginal do coração. Então, alguns estudos descrevem, né, que essa artéria coronária,
esquerda, ela é muito mais calibrosa que a direita, né? E ela sempre vai estar sendo mais calibrosa, mais espessa, certo? Ela irriga a maior parte do átrio esquerdo e do ventrículo esquerdo, certo? Então, ela acaba aqui desencadeando uma funcionalidade bastante expansiva em comparação com a artéria coronária direita, certo? Então, aqui a gente está conseguindo visualizar alguns ramos que também foram mencionados anteriormente, né? Os ramos que estão sendo aí desenvolvidos através da artéria coronária, que temos aí a presença do ramo circunflexo, o ramo interventricular anterior, ou seja, aquele que está situado na parte da frente. Aqui a gente vai ter o ramo marginal. Então, são estruturas, são ramos que foram originados da artéria coronária, ou no lado direito ou no lado esquerdo, porque a gente tem que lembrar que tudo que tem no lado direito vai ter no lado esquerdo. Claro que com alguns ajustes mediante a nova localização anatômica, mas basicamente a gente vai encontrar o que está no lado direito, terá também no lado esquerdo, certo? Então aqui a gente vê aqui como é o nascimento dessa vascularização através da artéria aorta, né? E, consequentemente, a gente consegue visualizar essas estruturas que vão nascendo da artéria aorta e vão alcançando aí o ápice cardíaco, né? Consequentemente. Então, a gente consegue visualizar que essas artérias, elas trazem a funcionalidade de trazer o sangue, né? Mas para isso a gente também necessita que esse sangue ele saia, né? Porque a gente sabe que com os processos metabólicos e dentre outros processos, o sangue ele vai ficando aí rico em gás carbônico. Então esse sangue ele precisa sair. E para isso a gente vai ter a presença das veias, né? As veias elas vão fazendo a drenagem sanguínea. Então, o que a gente pode ter inicialmente de idealização sobre os batimentos cardíacos? A gente normalmente, aí numa frequência cardíaca normal, a gente aí vai ter 70 batimentos cardíacos por minuto. Então, diante de 24 horas, a gente pode ter mais de 100 mil batimentos, né? Então, o sangue ele vai sendo drenado através da presença das veias, certo? Como a gente pode ver. Essa drenagem venosa faz com que haja remoção desse sangue que está no coração rico em gás carbônico, né? Então, a gente vai ter a presença aí de algumas veias, como a presença da veia cardíaca magna, a veia posterior do ventrículo esquerdo, a veia média do coração, a veia cardíaca parva e a veia oblíqua do átrio esquerdo. Elas estão aí sendo representadas pela coloração azulada, certo? Então, aqui a gente tem um campo de visualização bem mais acentuado com relação ao nascimento dessas artérias coronárias. Olha que interessante. A gente consegue ver que, de fato, elas nascem da artéria aorta, né? Então, o coração, ele também precisa de um sistema elétrico, né? Um sistema elétrico que vai nascer lá do cérebro. Então, o cérebro, ele tem 12 pares de nervos cranianos. Um desses pares de nervos cranianos é o nervo vago, né? Esse nervo vago, ele emerge e vai alcançando aí o coração. E através dessa conexão entre coração e cérebro, esse nervinho ele vai mandando aí impulsos nervosos para que o coração sempre se mantenha bombeando. E é uma área específica do cérebro que vai manter esses batimentos cardíacos, que a gente chama de bulbo. O bulbo do cérebro é uma estrutura muito pequenininha e minuciosa que manda constantemente a funcionalidade do coração sempre se manter bombeando através, né, do nervo vago. Então, o bulbo é essa estrutura que traz e desencadeia a funcionalidade de ser cardiorrespiratório. Ou seja, ele vai mandando aí impulsos nervosos para o coração sempre se manter aí bombeando. Então, aqui a gente vê que esse nervinho, ele vai alcançando aqui as suas fibras nervosas,
vão alcançando essa região que nós chamamos de região do nó sinoatrial e vai penetrando ali pelo septo cardíaco e vai alcançando aí as margens das cavidades cardíacas. E essas fibras nervosas vão desempenhando aí a funcionalidade de manter sempre o coração bombeando, né? E aí o coração ele pode desencadear duas situações, uma contração mais acelerada e uma contração mais considerada normal. Isso a gente pode trazer nomes para isso, que é o sistema nervoso autônomo, que desencadeia respostas simpáticas e parasimpáticas. O que eu quero dizer com isso? O sistema nervoso, ele pode desencadear uma resposta simpática e parasimpática. No quesito do quê? Quando eu desencadeio uma resposta simpática, significa que o cérebro ele está numa situação nervosa. Nós estamos passando por uma situação de estresse intenso, nós estamos passando por um assalto, e aí esses impulsos nervosos, eles são mandados para o coração bombear mais rápido. Se o coração ele traz a funcionalidade de contrair mais rápido, a gente vai conseguir aí direcionar sangue muito mais rápido. E aí a gente também vai ter vasoconstricção e vasodilatação em determinadas áreas. O que é vasodilatação e vasoconstricção? Vasoconstricção é o momento que os vasos sanguíneos eles se fecham, né? Com a finalidade de fazer com que o sangue seja fluído para outras áreas de maior necessidade, no caso aqui, para os membros superiores e inferiores. Não existe, né, diante de uma situação de estresse, nervosismo, uma palidez na face, né, no rosto, né? Isso é devido à vasoconstricção, fazendo com que o sangue que está sendo aqui distribuído nessa região da face, agora seja distribuído para os membros superiores e inferiores, dando aí mais força para aquele indivíduo, mais agilidade, enfim, atividades que normalmente são desencadeadas no momento de estresse. E já quando o cérebro ele está desencadeando respostas parasimpáticas, o coração ele já está no quesito de normalidade, ou seja, o coração ele está mais normalzinho aí e não está tendo tanta vasoconstricção assim. Na verdade, o coração ele está mandando aí o sangue para as extremidades do corpo de maneira normal, certo? Então, fisiologicamente, o simpático acelera o que nós chamamos de taquicardia. E o parasimpático, ele retarda o que nós chamamos de bradicardíaca, certo? E aí, diante disso, nós temos as bulhas cardíacas. O que é uma bulha cardíaca? É os barulhinhos que o coração ele pode emitir, né? Que barulhinho é esse? É o barulhinho de fechamento da válvula mitral, que a gente chama de TUM. O fechamento da válvula pulmonar, a gente chama de tá, né? Tum, tá, tum, tá. Não tem esses movimentos, né? De tum, tá, tum, tá. Então, aqui a gente vai ver que o finalzinho da diástole, né? Com um sonzinho de glup, glup, glup. Enfim, vocês vão ficar fazendo meme de mim. Então, são esses barulhinhos que o coração ele vai desempenhando, né? Que inclusive trazem diagnóstico sobre o nosso paciente. No momento de uma escuta, né, do coração, escuta, a gente consegue identificar algumas anormalidades que o coração ele pode estar tendo. No caso aqui, a gente pode identificar um sopro, o que é um sopro cardíaco? É justamente o coração que está soprando, né? Isso é desencadeado devido aí uma anormalidade nos movimentos que o coração estava fazendo. Então, esses sons emitidos pelo coração também são aí importantes a serem considerados, né? Então, a gente já sabe que todos os órgãos eles são envolvidos por algum tipo de tecido de revestimento que trazem também proteção. E no caso, o coração ele tem um tipo de tecido que nós chamamos de pericárdio. O coração ele vai ter esse pericárdio que vai envolvê-lo, protegê-lo e também na sua camada mais interna vai produzir cera. Para que eu preciso de cera? Eu preciso de cera para que haja uma espécie de lubrificação para o coração e, consequentemente, o coração ele não fique bombeando com atrito. Vocês conseguem entender? Imagina se o coração ele sempre ficasse bombeando com a presença de atrito. Não dava certo, né? Então, diante disso,
O pericárdio, ele traz essa grande funcionalidade de fazer com que ele não tenha tanto atrito diante dos movimentos, né? Como vocês podem ver através dessa imagem, aqui a gente vê a presença do pericárdio, que ele está envolvendo todo o coração. Aí a gente vai ter a camada mais externa, que é o pericárdio parietal, e o visceral, que é a camada mais interna, que está em contato direto com a víscera cardíaca, né? Então, olha como vocês conseguem visualizar esse pericárdio, ele envolvendo aí o coração, ele está aí tanto protegendo, envolvendo e também produzindo aí a cera, que é tão importante para o coração não ficar bombeando com atrito. O pericárdio, ele também precisa de uma vascularização, viu? O pericárdio, ele também precisa de sangue para que ele se mantenha íntegro. Então, por essa razão, ele também tem uma vascularização. E essa vascularização é desenvolvida por algumas artérias, como a artéria pericárdicofrênica, e também algumas contribuições menores, como a artéria musculofrênica, braquial, esofágica, frênica superior e a artéria coronária, certo? Elas trazem essa vascularização. A gente falou muito, né, sobre veias e artérias, mas a gente não conseguiu entender muito bem qual é a distinção sobre cada uma delas. O que a gente pode entender de mais importante entre as artérias e veias? As artérias, elas são bem calibrosas, né, bem mais espessas, bem constituídas de tecido epitelial, e elas são ligadas através de hemidesmossomos. Então, aqui essas artérias, elas são bem calibrosas e geralmente elas estão aí presentes com sangue rico em gás oxigênio. Já as veias sempre vão ter sangue aí, e internamente a elas a gente vai ter a presença de válvulas, né? Essas válvulas, elas desempenham uma funcionalidade diferente daquelas válvulas que a gente viu dentro das cavidades cardíacas. Essas válvulas, elas vão fazer com que lá nos membros inferiores o sangue seja colocado para cima, né? Porque existe a tendência da gravidade fazer com que o sangue ele fique ali nas extremidades inferiores. Então, diante disso, aqui a gente vai ter o desenvolvimento dessas válvulas, né? Dessas válvulas que ficam internamente as veias, que vão fazendo com que o sangue ele seja bombeado para as extremidades superiores, né? Já que a gravidade sempre está fazendo com que haja a tendência ao sangue ficar no centro da Terra, ou seja, nas extremidades inferiores. Aqui a gente tem uma representatividade do que seria aí a grande e a pequena circulação. A pequena circulação aí está envolvendo o coração, pulmão, né? Para que haja esse processo de oxigenação. E a grande circulação é aquela circulação que não existe envolvimento do pulmão, né? É uma circulação aí que os fluxos sanguíneos eles já estão distribuídos por aparelho digestivo, para os membros inferiores, depois para a cabeça e membros superiores. A gente não tem bem um envolvimento aí dos pulmões. Então, nós já vimos aí a presença, o que é uma artéria, nós já vimos o que é uma veia, mas o que de fato seria um capilar sanguíneo. Um capilar sanguíneo, ele é um vaso constituído por uma única camada de células, certo? E ele é microscópico, ou seja, nós não conseguimos visualizar ele de maneira efetiva a olho nu. A gente só iria conseguir visualizar através da utilização de uma microscopia, né? Utilizando aparelhos que são encontrados no ramo laboratorial, porque esses capilares sanguíneos eles são tão pequenos e estreitos que até mesmo as hemácias elas vão passando uma atrás da outra bem minuciosamente, e o fluxo sanguíneo aí é bem lentificado. Então, diante disso, a gente começa a falar aí sobre a vascularização dos membros superiores, e vocês vão conseguir entender que muitas das vezes, os nomes são sugestivos. Muitas das vezes, isso não quer dizer que seja uma regra, né? A gente vê que em algumas ocasiões existem algumas pegadinhas, mas na grande maioria das vezes a gente vai ver os nomes bem sugestivos. Então, quando a gente vai falar sobre essa irrigação arterial, a gente vai ver que tudo começa aqui, ó, pela essa artéria axilar. Essa artéria axilar, ela vai passando aqui, ó, na extremidade da axila, né?
E aí ela é basicamente uma continuação da artéria subclávia, né, que está passando aqui pela clavícula. Dela vai dando aí origem a outras artérias. Como vocês podem ver através dessa imagem, a gente vai ver a presença dessa artéria, que ela está passando aqui na região da axila, e ela vai dando origem aí à artéria braquial, certo? Depois a gente vai ter a presença da artéria subescapular, anotem isso daí. E posteriormente, aqui a gente vai ter o desenvolvimento da artéria radial. Ou seja, a artéria braquial está onde? A artéria braquial está onde? Onde é que será que ela está? A artéria braquial. Bota aí no chat. No braço, né, Maria Alice? Está passando pelo braço. Então, geralmente essa artéria braquial que ela é examinada quando a gente vai fazer, né, a avaliação da pressão arterial. A artéria radial, ela está passando pelas extremidades do rádio. A artéria ulnar está passando aonde? Pelo ramo medial, né, da artéria braquial. A artéria interóssea comum, ela vai se passando ali, vai se dividindo na região anterior e posterior. Já os arcos palmares, superficiais e profundos, aqui. Esses vasos sanguíneos que estão aqui nesse arco palmar, que a gente chama, inclusive, isso daqui de arco palmar dorsal. Aqui, ó. Vocês estão vendo os vasos sanguíneos aqui na mãozinha de vocês? Aqui estão os arcos palmares dorsais. Então, se eu colocar na prova uma mão e botar um alfinete aqui nesse vaso sanguíneo, vocês vão dizer o quê? Que é o arco palmar dorsal, né? E aí a gente vai ter também a drenagem venosa dessa região, que a gente vai ter a presença das veias cefálicas e da veia basílica. Essa veia cefálica, ela tem origem através da rede de vênulas, certo? Que vão se dirigindo para o dorso do antebraço. Então, essa veia basílica, ela começa no dorso da região radiocárpica e, posteriormente, elas cruzam a margem medial do antebraço, certo? Então, aqui vocês podem ver uma imagem que traz a representatividade desse arco palmar dorsal, que eu estava mencionando para vocês agora há pouco, né? Esses vasos sanguíneos que ficam distribuídos bem aqui nessa regiãozinha da mão. Claro que existem bifurcações e ramificações, né? Como aqui a gente vai ver a presença aí da veia cefálica, da veia basílica, do arco venoso dorsal, da veia dorsal superficial, certo? Mas um conjunto desses vasos sanguíneos a gente chama de arco palmar dorsal, certo? Tranquilo. Melhor falar somente aí esses arco palmar dorsal do que ficar detalhando aí cada vaso sanguíneo que está passando na mãozinha de vocês. Então, diante disso, a gente vai ter a veia mediana do antebraço, que ela inicia-se com as vênulas da região palmar, e ela vai subindo pela face anterior do antebraço. As veias braquiais, elas têm a origem aqui no cotovelozinho, e elas vão dando origem às veias braquiais laterais e medial. Já essa veia axilar, elas são resultantes da união das duas veias braquiais, certo? Chega um momento que elas se juntam e formam essa veia braquial. Então, aqui vocês estão vendo esses vasos sanguíneos que estão passando aqui na extremidade do membro superior, né? No caso aqui, do braço e do antebraço, inclusive da mão, né? E aí a gente começa a falar sobre a vascularização dos membros inferiores, que a gente vai ter a presença aí da artéria femoral, a gente vai ter também a presença da tibial anterior, posterior, da artéria fibular, né? Que aí os nomes são bem sugestivos. Aqui, por exemplo, a artéria femoral, ela está passando pelo fêmur, né? E aí ela subdivide em artéria epigástrica superficial e artéria pudenda externa. Aqui a gente vai ter a artéria poplitea. Essa artéria poplitea, ela emite a artéria tibial anterior e continua como um tronco tibiofibular. E ela vai se bifurcando e formando a artéria tibial posterior e a fibular. E aí, diante disso, a artéria tibial anterior está onde? Na parte da frente da tíbia.
A artéria tibial posterior, ela está por trás da tíbia. A artéria fibular é uma artéria que está passando ali na fíbula, certo? A artéria safena magna, ela está passando aí na região dorsal do pé e passa posteriormente pelos côndilos mediais da tíbia e do fêmur. Já essa veia safena parva, ela vai se originando na região das vênulas, na margem lateral da região dorsal do pé, certo? E aí a vascularização da caixa torácica, a gente vai ter a presença das artérias intercostais posteriores e subcostais. O que acontece? Entre cada costela, a gente vai ter os músculos intercostais. Esses músculos intercostais, eles vão sendo vascularizados pelas artérias intercostais posteriores e subcostais, certo? Que nada mais é do que ramos da artéria aorta, né? Os ramos da artéria aorta vão dando origem aí à formação dessas artérias intercostais posteriores e subcostais. Então, aqui a gente vai ter a presença da artéria torácica interna, artéria subcostal e artéria intercostal suprema. O que cada uma quer dizer, no fim das contas? A artéria subcostal interna, ela acompanha o nervo subcostal. Já a artéria torácica interna, ela é basicamente a primeira porção da artéria subclávia, né? E ela vai seguindo posteriormente as cartilagens costais, né? E termina ali no sexto espaço intercostal. Já essa artéria intercostal suprema, ela nasce da artéria subclávia e ela vai emitindo duas primeiras artérias intercostais posteriores. Então, na drenagem venosa, a gente vai ter a drenagem venosa superficial, a drenagem venosa torácica interna, que elas vão desembocando na veia braquiocefálica, certo? E com isso, a gente vai falando sobre a vascularização do dorso. O que acontece? Na vascularização do dorso, a gente já vai ter vasos sanguíneos que vão estar distribuídos na região das vértebras, na região cervical ascendente, na região das artérias, na região dos intercostais posteriores, né, que são aqueles músculos que estão entre as costelas, nas regiões lombares, nas regiões sacrais, laterais, medianas. Então, essas artérias, elas vão sendo localizadas na região vertebral, na região cervical e assim sucessivamente, né? Os nomes dessas artérias estão fazendo associação com o quê? Com a localidade delas. Então, se eu tenho uma artéria vertebral, onde é que será que essa minha artéria está? Nas vértebras, né? Se eu tenho artérias cervicais ascendentes, eu vou ter aonde? Essas artérias na região do pescoço, que elas estão nascendo, né? Elas estão subindo. Se fosse descendente, elas estariam descendo, né? E a vascularização da parede abdominal. Essa vascularização da parede abdominal, basicamente temos aí a presença de uma irrigação arterial e uma drenagem venosa. Nessa irrigação arterial, a gente vai ter a presença da parede abdominal sendo vascularizada pelas 6 últimas artérias intercostais, 4 artérias lombares, 4 artérias epigástricas superiores e inferiores e, por último, as artérias circunflexas ilíacas profundas. Já numa drenagem venosa, a gente vai ter uma drenagem sendo feita basicamente na localização ali acima da cicatriz de umbigo e pelas veias mamilares, internas e epigástricas, certo? Então, com isso, gente, a gente finaliza o sistema cardiovascular. Eu sei que é muita coisa para memorizar, mas eu sempre comento, né, que vocês devem estudar todos os dias um pouquinho, até que esse tipo de informação comece a ser fluido para vocês. Então, diante disso, de vocês terem esses estudos rotineiros, um pouquinho todos os dias, não precisa ser tudo todos os dias, mas um pouquinho todos os dias. Essa leitura gradativa vai tornando esse tipo de conteúdo cada vez mais fluido, né? E proporcionando vocês aí ter um conhecimento mais robusto, sem estresse, sem ansiedade, nem nada do tipo. Isso não é um conhecimento que a gente adquire da noite para o dia, isso deve ser levado em consideração. Isso é um tipo de conhecimento que é gradativo. E outra coisa importante a ser mencionada,
esse conteúdo que está sendo gerado, ele não tem obrigatoriedade do aluno a participar. É somente aí para o aluno que tem interesse, que quer, que está o sábado aí querendo ter esse momento, pronto. Esse momento aqui dessas aulas, elas não são obrigatórias, não tem pontuação, não tem nada extra, não tem nada vinculado à disciplina, certo? É somente um momento que vocês escolheram e optaram por estar aqui. Então, deixando isso aqui registrado e gravado, certo? Essa aula, eu acredito que eu não vou deixar gravado. Eu vou pensar direitinho sobre isso. Porém, eu espero que vocês tenham gostado desse momento, que de alguma maneira tenha sido bom. Se vocês quiserem aproveitar desse momento que eu estou falando e deixar alguma coisa no chat para que eu possa responder de dúvida, vocês podem ir escrevendo aí que eu estou vendo. De nada, Felipe. E a partir disso, eu vou me despedindo de vocês e uma outra informação que me surgiu agora. A seleção de monitoria já finalizou e na próxima semana vocês já vão ter monitores para ficar com vocês aí em alguns momentos extras, certo? É possível visualizar o pericárdio no laboratório? Sim, tem um coração em específico que é possível, mas eu acho que vocês estão confundindo com o tecido um tecido que tem lá, mas que eu mostrei uma vez. O pericárdio ele é possível de visualização, mas não é um tecido que vocês estão vendo. Vocês estão confundindo com o diafragma, certo? Não é o diafragma, não. Eu vou, em algum momento, mostrar para vocês esse pericárdio, bem direitinho para vocês, tá certo? Então, é isso, pessoal. Sem mais delongas, eu vou me despedindo aqui de vocês. Qualquer coisa, vocês entrem em contato comigo através de biologia, etc., lá no meu Instagram, e eu respondo vocês para qualquer dúvida, certo? Até mais, tchauzinho. Até daqui a 15 dias, né? Onde vocês vão escolher qual vai ser o próximo tema para ser abordado. Eu acredito que até lá a gente já vai estar bem próximo à nossa primeira avaliação. Tchau, tchau. Bom sábado.